Olá, aqui estamos novamente em nosso 17º encontro, neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre justiça divina através do livro O Céu e o Inferno. Você pode participar conosco através do nosso e-mail, mandando suas sugestões, suas perguntas, e nós estaremos disponibilizando aqui através da TV novaluz.com. Utilize o nosso e-mail para contato, armando@falcone.com.br. E aí, nós vamos colocar a sua pergunta, a sua participação no ar, sempre que necessário. Completando nossas considerações e finalizando o capítulo 3º da obra O Céu e o Inferno, analisaremos hoje o último item, onde o codificador nos leva a interessantes considerações. Estamos nos referindo ao item 18 e último, encerrando este capítulo. Nesta imensidade ilimitada, onde está o céu? É o título do nosso trabalho. A localização geográfica do céu. Há uma confusão muito grande. Pessoas dizem que o céu está em cima. Mas saindo da dimensão da Terra, como é que nós ficamos? Quem está no Polo Sul? O céu é para lá. Quem está no Polo Norte? O céu é para lá. Fora da dimensão da Terra, não tem em cima nem embaixo. Por isso, o céu está em toda parte, contornando-lhe como contorno que traça os seus limites agregado aos mundos. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Como é triste, fria, glacial essa doutrina, quando nos mostra o resto do universo durante e depois da humanidade terrestre sem vida, sem movimento, qual vastíssimo deserto imenso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos voltados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos, encarnados e desencarnados. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reina sobre a terra. Quando nolo mostram no céu? Quão mesquinhas se nos afigura essa ideia de grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas, quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois. E, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. Entre duas doutrinas, das quais uma mesquinha e a outra exalta os tributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda, enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que confrontando-as, consulte cada qual a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus que não pode enganar os homens. Mas, dir-se-á, por que Deus não lhes revelou de princípio toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina a criança, à infância, o que se ensina aos de idade madura. A revelação ilimitada foi suficiente a certo período da humanidade. E Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do Espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos Espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra,
Poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço? Que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos da ciência psicológica? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o universo era muito vasto para a sua percepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade e, embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento, sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Acompanhemos a lição psicografada na reunião pública de 24 de abril de 1961 pelo saudoso médium Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier. Autoria de Emmanuel Espírito, que consta no livro Justiça Divina, abordando sobre este item do céu e inferno. Ensina-nos o benfeitor espiritual. Céu. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária, através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entretanto, entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitíamos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos da pureza intocável dos cismos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória na esfera espiritual consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia Antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais do paraíso. E ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa, em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência a existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. E por esse motivo, que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limite. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Palavras de Jesus. Vamos a uma figura ímpar no movimento espírita. José Herculano Pires, o grande escritor espírita brasileiro que deixou as suas marcas e ainda deixa naqueles que buscamos estudar e aprender espiritismo. Nos fala que Allan Kardec apresenta a verdadeira face do desejado céu, do temido inferno, como também do chamado purgatório. Põe fim às penas eternas, demonstrando que tudo no universo evolui. Lendo-se este livro com atenção, diz ele, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte,
temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa sempre serena dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Ele está se referindo ao livro Céu e Inferno. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas, cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia a sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos como que ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração à luz de um critério superior para cada criatura, para cada espírito. Assim aprendemos com Herculano Pires. Recebemos uma pergunta de Maria Luísa Pereira, de Olinda, Pernambuco. Pergunta-nos a internauta: Falcone, existe um lugar chamado céu segundo a doutrina espírita? Respondemos que não. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Um pode ser mais feliz, outro ser menos feliz. Ainda que juntos, pode um estar em trevas, enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos e caminham por uma avenida. Um tem a luz, o outro é conduzido, recebe a mínima impressão, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades morais. Aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no plano espiritual, no espaço. O mundo espiritual tem por esplendores por toda parte harmonias e sensações que os espíritos inferiores submetidos à influência da matéria não entreveem e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Deste modo, fica fácil compreender, querida, que o céu encontra-se em toda parte e em nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Te aconselho a ler a coleção André Luiz e a coleção Manuel Filomeno de Miranda. André Luiz por Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Pereira Franco. Outra pergunta nos foi enviada de Muriaé, Minas Gerais, da parte de Carlos Alberto Rodrigues, que frequenta o Centro Espírita Anjo Gabriel. Pergunta ele: de que resultam o progresso e a felicidade dos espíritos? Explicamos a você, querido companheiro, que o progresso dos espíritos é fruto do seu próprio trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário, já dizia Jesus. Mas como eles são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros nos apegos, nas paixões, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou ainda desgraçada, segundo o nosso ponto de vista, conforme essa frase do Cristo: a cada um segundo as suas obras. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, ou por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem, senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. Fazer parte do nosso trabalho na TV Nova Luz é importante para que você possa colaborar com o nosso trabalho. Vamos juntos, pois, desenvolver as nossas atividades, participar dessas jornadas. Vamos trabalhar-nos na nossa evolução. Vamos aumentar o nosso autoconhecimento. Você merece melhorar toda a sua jornada. Você merece ampliar os horizontes da sua mente. Convidamos você a acompanhar também os nossos programas na Web Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet, através do site www.radioevoluir.com. Juntos, podemos trabalhar por um mundo melhor. Esta é a missão da TV Nova Luz: levar ao maior número possível de internautas
as realidades da doutrina espírita, com pessoas sérias que buscamos estudar Kardec para conhecermos melhor e conhecermos melhor a Jesus. Deus abençoe a você, ao seu lar, a sua família, as suas metas e seus sonhos. Estamos aqui prontos na alegria, aguardando a sua participação. Felicidade, vida longa e saudável. Depende de você, depende de mim. Façamos a nossa parte. Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja.